Boa noite, pessoal. Começando mais uma live do Grupo de Estudos Paideia, da UFPR. Esperar o professor Dr. Leandro Cordiali entrar e o pessoal ir entrando também na live, beleza? Deixa eu fixar o tema nos comentários, ver se está tudo certo. Pessoal entrando. O Sônia entrou. Boa noite, Sônia, tudo bem? Esperar o Vinícius também. O professor já aparece para falar com a gente hoje. Lembrando que nosso tema é, a gente leu a obra política de Aristóteles. A Mariana entrou, ela leu o livro com a gente. Boa noite, Mariana. Bem, a gente lemos esse livro aqui, A Política de Aristóteles, lá no grupo da UFPR. Esperar o professor entrar, o pessoal entrando na live. A Cintia entrou. A gente já, assim que o professor entrar na live, a gente já começa. Fiquem à vontade também para mandar pergunta nos comentários no decorrer da live. O professor disse que ele está pronto, beleza. Pediu para ele entrar. Aí o professor entrou. É só... Deixa eu adicionar ele. Essa nossa conversa sobre Aristóteles. Só os corajosos, segunda-feira, tem vontade de falar sobre Aristóteles. Olá, tudo bem? Tá me escutando direitinho? Tá perfeito, professor. Perfeito. Opa, deixa eu ver Aí. aqui. Tá certo. Tudo bem. Ok, tô te escutando bem também. Ah, perfeito. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao senhor. Quem indicou o senhor para convidar aqui para a nossa live de hoje foi o professor Marcos Boeira também. Já deixo registrado meu agradecimento a ele, né? E aqui para quem não conhece, para quem está entrando, para quem está assistindo, nós do Grupo de Estudos Paideia, é um grupo de estudos da UFPR, da Faculdade de Direito, né? A gente estuda obras de filosofia política, filosofia jurídica, os clássicos principalmente, né? Já lemos A República de Platão, que foi fantástico, Ética Nicômaco, e chegou a vez da Política de Aristóteles, né? Sempre quando a gente termina uma obra, a gente convida um professor, alguém que saiba muito mais do que a gente, nós alunos, para conversar a respeito, trocar alguma ideia. E agora tenho o prazer de conversar com o professor Dr. Leandro Cordioli. Obrigado de verdade pela presença e pela disponibilidade, professor. Eu agradeço muito o convite, me sinto muito honrado. Eu gostaria de saber, você é o Rubem, só para mim, que você que fez Rubens, contato isso. comigo? Isso. Muito obrigado, Rubens. Fico muito honrado com esse convite e vocês estudam excelentes obras, né? Platão, Aristóteles aí, eles são fundadores aí de toda a teoria, de todo o conhecimento em termos de ética, moralidade, política e direito. E essa obra política de Aristóteles é uma obra especialmente, assim, para mim, significativa,
na medida que eu me lembro, foi a primeira obra que eu li de filosofia durante o curso de Direito. Quando eu estava começando o curso de Direito, tem aquelas cadeiras, eu mesmo leciono elas, iniciais, né? E foi a primeira obra. Depois eu li o Maquiavel, o Príncipe, né? Mas, por sorte, tinha lido a Política do Aristóteles antes, né? E é uma obra apaixonante, né? Eu não sei se você ficou com a mesma impressão, vocês ficaram, mas quando eu li essa obra, isso aí deve ter sido em 92, 93, mais ou menos, né, no começo da minha faculdade de Direito, e a Constituição é de 88, então ela era nova, ainda tinha 4, 5 anos, né? E eu me lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que todo mundo comemorando a democracia. E o Aristóteles dizendo, a democracia é um regime desviado, um regime corrupto. Há regimes que são muito melhores, né? E aí, aquele negócio ficou na minha cabeça e me fez voltar àquela obra muitas vezes, né? Ao longo, assim, da minha história e ao longo das disciplinas. Eu uso ela, às vezes, na disciplina de Ciências Políticas também. E é uma obra, assim, que a gente, eu pelo menos, como ela é uma obra escrita na antiguidade, ela traz vários conceitos e coloca em jogo, em xeque, vários conceitos que para nós são tão certos e ela faz a gente repensar a respeito deles, né? Eu não sei se você queria ver como é que você programou essa nossa conversa, se é um bate-papo, você quer algum ponto A ideia é essa. A ideia é essa mesmo. A gente faz a discussão quinzenal da obra que a gente lê, um determinado número de páginas, discute, e dessa discussão, né, das perguntas, das ideias que a gente traz, eu trago aqui para o senhor para a gente conversar a respeito. Inclusive, só dando o registro, o professor Frederico Bonaldo assistindo a gente, já fez live com a gente sobre ética. A Mariana, a Ana Júlia, que também leram uma obra com a gente da política de Aristóteles. Então, obrigado, professor Frederico Bonaldo, por estar prestigiando a gente. E a ideia é justamente essa, uma conversa, professor. Então, eu vou fazendo umas perguntas. Se alguém nos comentários que estiver assistindo quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade também, né? Então, só introduzindo o professor, antes de mais nada, pós-doutorando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em filosofia pela mesma faculdade, mestre em direito pela URGS e advogado, né? Então, para começar a conversa, professor, o senhor mencionou da Constituição de 88, e quem leu aqui com a gente vai ter esse mesmo sentimento. Eu, muitas vezes, os conceitos aristotélicos e platônicos de cidadania, de povo, de constituição, de ordem, de lei, de justiça e democracia, principalmente república, esses conceitos antigos têm uma concepção completamente diferente de nós, dos modernos. Inclusive, numa conversa essa semana, estou falando com uma pessoa que conhecia, assim, de forma geral, a teoria aristotélica e platônica, e daí eu falei assim para ela, mas Aristóteles e Platão detestavam a democracia, né? Eles eram contra a democracia. De imediato a pessoa já ficou atônita, mas como assim? Me explique, né? Então, eu acho que voltar esses clássicos é sempre uma questão de atemporalidade e perennialidade que é impressionante. 2.500 anos atrás, o conhecimento dos clássicos é impressionante. Então, para começar a nossa conversa, professor, a primeira coisa que eu queria que o senhor dissesse, né, se o senhor conversasse a respeito, seria a diferença do método platônico para o método aristotélico. Porque a gente, do grupo, nós lemos a República, a gente viu aquela polis, aquela politeia que Platão ergue, e a gente vê Aristóteles tendo uma metodologia diferente, né? Um Aristóteles que nem é o próprio símbolo do nosso grupo, né? A Escola de Atenas, pintado por Rafael no Museu Vaticano, em que enquanto Platão aponta para o céu, Aristóteles aponta para o chão. Então, qual que é a diferença desses métodos numa análise da República e da política de Aristóteles? Rubens, te agradeço pela pergunta. Esse é um tema que me interessa bastante. Eu vejo assim, talvez os dois métodos sejam complementares até, né? A gente não pode esquecer que Aristóteles ele foi um discípulo de Platão, ele ficou, né, estudou filosofia com Platão e conviveu muito com Platão, né? Então, me parece que aquela obra do Rafael realmente representa muito o que é o Aristóteles, talvez o encontro das duas filosofias fosse interessantes. Claro, como vocês acabaram de ver, tem alguns pontos que são incompatíveis,
Ali na própria política, o Aristóteles rebate, por exemplo, o comunitarismo do Platão, quando ele diz que as mulheres e os filhos deveriam ser comunitários. Tem alguns pontos que o Aristóteles bate de frente, né? Mas eu costumo lecionar esse ponto mas fazendo uma aproximação dos dois autores da seguinte forma. Eu estou com a minha política aqui, estou com a ética também, tá? Mas se vocês pegarem na política de Aristóteles, livro 4, deixa eu ver aqui, aí, no livro 4, no primeiro capítulo, logo no capítulo, o Aristóteles ele vai falar do método que ele vai empregar para estudar. Eu acredito que não só a política, mas também a ética e todos os assuntos práticos. Tá? Ele vai comparar a ginástica. Né? Ele vai dizer assim, o estudo da política é como o estudo da ginástica. E ele diz o seguinte, a mesma ciência que estuda a ginástica é aquela que estuda o melhor exercício para o melhor corpo mais bem disposto, e ainda é a ciência que estuda o exercício que deve ser realizado por aquele que quer alcançar algum padrão físico, e mesmo aquele que não tem condições de maiores esforços físicos, ainda assim há um exercício que é apropriado para ela. Ou seja, a ciência da educação física é aquela ciência que vai estudar, por exemplo, os exercícios que o atleta olímpico deve fazer para se exercitar, para vencer uma Olimpíada, mas também para uma pessoa de meia idade, para manter o condicionamento físico, ou mesmo para uma pessoa de terceira idade, para pelo menos alcançar aquele objetivo que ela tem. E cada uma desses exercícios vão se dar de acordo com as circunstâncias e com o material que você tem humano ali para trabalhar. E o Aristóteles diz, a política é da mesma forma. Então, você não tem um estudo na política de uma única, isso é uma coisa sensacional que muitas vezes quem lê a política de Aristóteles não compreende. Eu busco estender isso ainda para a ciência prática, o estudo do direito, da ética, da moral e da política nos dias de hoje, inclusive da justiça, que eu me dedico a estudar nos dias de hoje. Né? No seguinte sentido, não existe, para o Aristóteles, existe uma justiça melhor, mas existem outros graus de justiça. Existe uma sociedade melhor, na qual você deve ter lido ela, que é governada por um rei, desde que aquele rei se pareça muito mais com um Deus do que com um ser humano, quando ele sobrepassa os demais em termos de virtude e de caráter, de tal modo que ele se pareça muito mais com um Deus do que com um ser humano, este deveria governar, diz Aristóteles. Ele tem direito de governar. Tá? Mas ele vai dizer, isso é muito raro. Então, a gente tem que fazer, talvez nem todos sejam atletas olímpicos. A gente tem que pegar e tentar alcançar pelo menos o exercício que seja assim para a mediania do cidadão, para mediania das pessoas que querem alcançar o preparo físico. Da mesma forma, existem outras formas de regime político que nem a régia, que poderiam ser muito mais comuns e poderiam governar muito melhor várias comunidades. Né? Então, aí ele coloca, você deve ver que ele tem várias sugestões. Então, a melhor forma de regime político é a de um rei, quando esse sobrepassa os demais cidadãos em virtude, como se fosse um deus. Né? Mas ele também sugere, muitas vezes, a aristocracia. Ele sugere também, muitas vezes, o governo misto, em que há elementos do governo aristocrático, há elementos do governo régio e há elementos da democracia. Ele sugere também, e isso é bem curioso, ele sugere um meio termo entre dois governos desviados. Né? Ele sugere o meio termo entre a democracia, que para ele, demos é povo, né? E kratos no poder. Então, para ele é o governo da maioria, né? E o governo da oligarquia, que é o governo dos poucos, dos ricos. Né? Então, o meio termo em que há elementos desses dois governos. Esse é um bom governo, não é um péssimo governo. E até eu ia te dizer assim, eu não vejo Aristóteles como odiando a democracia, né? Mas o Aristóteles ele tem uma postura crítica, né, da democracia. É que nem ele diz assim, ó, o pior regime de todos é o governo do desviado, né, que é a tirania. Mas o menos pior dos governos desviados é a democracia, que é o governo da maioria. Exatamente. Por quê? Né?
Porque é Interessante. tipo assim, a tirania é pior que a oligarquia, é pior que a democracia, certamente. Então, tipo assim, ele odeia a tirania, né? E uma outra característica da democracia, e aí sim se aproxima dessa tua leitura, é que ele mesmo sugere que a democracia, a maior parte dos tiranos surgiram da democracia através da demagogia. Ou seja, enquanto o povo manda por maioria, e ainda tem uma democracia, ele tem várias modalidades de democracia, porque ele sugere assim, ó, uma democracia constitucional, quase uma politeia, já seria, né? Mas uma democracia que se reja pelas leis e contemple alguns elementos oligárquicos, já seria uma democracia melhor. Né? Então, neste caso, seria uma democracia temperada já. Agora, uma democracia radical, que tudo se submeta ao plebiscito, à votação, né, perante o povo, torna ela vulnerável, porque a pessoa que consegue conduzir o povo, não de acordo com o seu bem, mas de acordo com aquilo que ele quer ouvir, com seus interesses, essa pessoa começa a manipular o povo. Né? E aí tem várias ferramentas que ele aponta lá na política, criticando. Né? Por exemplo, ele diz assim, ó, é instrumento comum dos demagogos, dar ao povo aquilo que ele quer, não aquilo que ele precisa, né? Ou distribuir dinheiro, né? Em vez de distribuir uma fonte de renda, né? Um trabalho, uma oficina, uma casa, diz Aristóteles. Os demagogos gostam de distribuir dinheiro, porque tornam o povo escravo, né? Aí o povo fica comprometido em manter aquela pessoa no poder. E o que acontece? Aquele demagogo, quando alcança um certo domínio sobre o povo e sobre aquela polis que ele está se colocando ali, aí ele começa a se transformar num tirano, começa a se afastar do povo e sair de uma democracia para uma tirania. Essas formas sempre são dinâmicas, né? Então, só para fechar a questão da metodologia, eu começo a me empolgar, que eu acho que a gente podia ficar até meia-noite. Mas só para fechar, te dar um fechamento. Por que eu acho que o Aristóteles é meio próximo do Platão? Bom, há uma melhor forma de regime político, e há muitas melhores formas de regime político, mas há uma melhor em absoluto, que é em grego a haplos, é a melhor em absoluto, tá? Mas existe uma melhor possível e uma melhor viável, que talvez não seja nem a melhor, mas pelo menos assim, ó, com esse povo, com esse dinheiro, com essa cultura, com esse ethos, né? Com esse costume político que a gente tem, com esse território, pelo menos aqui, né, que a gente não tenha uma tirania, pelo menos que tenhamos uma democracia constitucional, né, uma democracia que obedeça à lei, não à vontade da maioria apenas, que se submeta à lei. Né? Isso já seria melhor. Bom, se a gente quer algo melhor, vamos colocar elementos aristocráticos, vamos fazer um governo misto. Isso já é um governo muito melhor que uma democracia constitucional. Né? Sugiro até para leitura para vocês, tem um artigo em inglês do Kelsen, que ele defendia que o melhor regime em Aristóteles é a democracia, né? Mas o melhor regime em absoluto, diante do que eu estou mostrando para vocês, é o melhor exercício físico para o atleta olímpico. E esse só pode ser um, diz Aristóteles, não pode ser muitos. O melhor é um só, é o melhor em absoluto, né? E é o governo por um só. Só que aí tem outras formas que são muito boas, são excelentes, mas não são a melhor. E tem outras formas que não são excelentes, mas ainda a gente, diante das circunstâncias, vai ter que aceitar. Como é que eu coloco isso de uma maneira sistematizada para os alunos quando eu leciono? Eu tenho um texto até escrito, mas não sei se eu já publiquei a respeito. Já publiquei um texto a respeito disso, até, me lembrando agora. Assim, ó, seria interessante você ler, que nem vocês leram, Aristóteles numa tradução da política em português. Essa tradução, pelo que eu vi, é da Edipro, né? Da Edipro. Essa eu acho que você tá. Isso. Não é a melhor tradução. Eu tenho uma tradução aqui que é pior, né? Que ela termina, a ordem dos livros estão trocados. Tem uma outra tradução ainda que é pior ainda. Troca o oitavo com o quinto? Troca o oitavo com o quinto. Isso aí. Exatamente. Exatamente. A gente teve eu sugiro para vocês, essa minha tradução é Xerox, tá? Então eu encadernei sua capa dura. Eu tenho digital, eu posso passar para vocês, tanto a da ética quanto ela a minha tá toda arriscada, nem adianta te mostrar aqui, né? Mas eu tenho ela digitalizada, é uma edição bilíngue, que é português e grego, tá? E posso passar ela o link, é só me solicitar aqui depois no Instagram, eu te passo e você pode alcançar para o pessoal. E ela é uma tradução em português um pouquinho melhor, mas tem aquelas traduções também que você deve conhecer essas verdinhas aqui, que é da Universidade de Harvard, né? Da Harvard University Press, elas são bilíngues também. Então, como é que eu digo assim? Ó?
melhor é ler o Aristóteles que seja em português. Mas se você tiver um pouquinho de condições, você não concorda comigo que seria melhor ler ele, por exemplo, numa boa tradução em espanhol e grego, bilíngue? Talvez você não entenda grego ainda, mas grego é fácil de transliterar, assim. Depois que você aprende a transliterar, é fácil identificar as palavras. Você não vai ler em grego ainda, mas já vai conseguir acompanhar alguma coisa, tipo frônesis, É, né? Prudência, né? Ou isso de é bem interessante mesmo. Caiocine, tá? A de Eu Caio posso passar Zuné, o link exato. do meu... O link, eu tenho um site também, que é leandrocordioli.com, e um canal no YouTube, né? Mas lá no meu site, eu coloco como aprender grego lá. Tem algumas dicas, links lá, né? Inclusive de videoaulas sobre grego. Não fui eu que fiz as videoaulas, mas recomendo lá, inclusive, a tabela de transliteração. Então, posso passar esse texto da política bilíngue para vocês vão ver que já dá para acompanhar bem legal. Então, o que é melhor? Você lê numa edição da Martin Claret, ou lê numa edição, essa que eu estou dizendo, por exemplo, uma edição espanhola, da Real Academia Espanhola Bilíngue, qual das duas? Ou eu tenho um monte de amigos que estão entrando aí. A Yasmine, o professor Vinícius também, vi alguns amigos. O que você acha que é melhor? A tua velocidade às vezes dá uma travadinha, mas eu acho que a gente... O que você acha que é melhor? Ler ela em bilíngue ou ler numa edição da Martin Claret? Pelo menos da minha capacidade, eu preferiria bilíngue, né? Certamente, né? E veja, mas será que ler em grego não é melhor ainda? Seria, inclusive, na nossa lista de leitura, a gente, para frente, temos algumas obras de John Locke, por exemplo, que já recomendamos alguns amigos que vão ler para frente, que comprem pelo menos o segundo Tratado do Governo Civil em inglês, né? Quem tiver condições que possa ler no original. Mas Exatamente. na medida do possível, pelo menos as notas da edição da Ediplo ajudam bastante. Tem algumas palavras em gregos que já dá uma compreensão maior, né? É exatamente assim que o Aristóteles enxerga o estudo das formas de governo político e as formas de felicidade mesmo. Ou seja, se você não tem a ética, a política bilíngue, você só tem uma em português que não é bilíngue, é melhor que não lê ela, tá? Assim, por exemplo, a democracia com a democracia e a submissão da democracia à lei é melhor que a tirania, é melhor que o arbítrio ou a ausência de governo, é melhor já. Tá? Então, vamos ler ela. Mas se você já consegue uma política, uma ética nicômica bilíngue, você já está com o texto com uma qualidade melhor, até porque tem como acompanhar ali com o texto original, ainda que você não leia grego. Mas o melhor de todos, a melhor forma de todos, é estudar a política em grego. Você há de convir comigo, né? Não, Da certamente. melhor forma, o problema da melhor forma é que se eu impuser para os meus alunos, ou eu impuser para ti, olha, eu faço uma live contigo, desde que você leia a política em grego, inviabiliza. Na verdade, a gente está fazendo uma violência. É a mesma coisa que querer a melhor forma de governo político, que é o governo de um rei, extremamente virtuoso, quando você não tem o material para isso. É a mesma coisa, entende? Então, você vai acabar causando um problema político. Você vai acabar instaurando uma tirania, em vez de um governo régio, um governo excelente. Então, você tem que ter um material apropriado. Mas eu te pergunto, e há alguma coisa melhor que estudar Aristóteles no grego, que ler Aristóteles em grego? Assim, eu preferia ler para mim seria mais belo ler um Tomás de Aquino em latim, por exemplo. Mas, Mas vamos manter mas Aristóteles só para... É outra live isso aí, é interessante também. É outra live. Mas o que inclusive você me diz nosso, assim? não, certamente, Você não... Eu vou certamente no facilitar o grego, teu raciocínio, meu. Vou certamente no facilitar o teu grego. raciocínio pelo nosso tempo aqui. Isso aqui pode demorar umas 3 horas, né? Essa é a minha explicação para ti. Mas olha só, será que conversar com Aristóteles e ter uma aula com Aristóteles não seria melhor que lê-lo em grego? O que você acha? Certamente seria melhor. Por exemplo, da interpretação que eu li do Vogelin, da República de Platão, dá para ver que o conhecimento do autor acerca do grego e de algumas palavras, ele expande muito a tua compreensão da obra. Obviamente, ali era Sim. a interpretação do Vogelin, mas das palavras em grego que o Vogelin já coloca no livro, você já tem uma compreensão muito maior da obra. E Aristóteles deve ser a mesma coisa, a partir de uma leitura, assim. Sim. Mas será que não tem uma coisa melhor do que ler o autor? Será que conversar com ele não seria melhor? Esse é o ponto.
eu não sei se você está entendendo, porque ler em grego Aristóteles seria o melhor em absoluto, factível. Conversar com Aristóteles, como já é falecido, é impossível para nós, não é factível. Ainda assim, eu e você, acredito, que conseguimos compreender que se a gente conseguisse ter uma aula com Aristóteles, seria melhor que ler a obra do Aristóteles. Acho que você consegue me acompanhar nesse ponto, né? Pelo menos até hoje eu não tive objeção. O problema é que não é factível. E é mais ou menos como funciona aqui a diferença entre o Platão e o Aristóteles. O Platão ele desenha uma república que não é factível, mas é o melhor num outro plano, que é não realizável, de melhor, entende? Que se eu dissesse assim, ó, nós só vamos fazer uma live se a gente conversar com o Aristóteles, bom, não sai a live. É a mesma coisa com a República do Platão, sabe? Ele desenha uma coisa que é tão boa e a gente consegue compreender que é melhor, mas que, de fato, fica inviável de ser realizado nessa nossa, que nem você diz aqui, né, no mundo sublunar, como diz o Aristóteles, quando ele aponta a palma para a mão, né? Porque é tão perfeito que não se realizaria aqui, segundo a ideia do Platão ali, né? Não se realizaria aqui, seria uma violência, seria um problema. Que nem diz o Aristóteles, criticando o comunitarismo platônico. Se a gente separasse as crianças dos pais, isso geraria mais inimizade, em vez de mais amizade. Pode ser bom no plano das ideias, mas não na realização. Agora, tanto o Tomás de Aquino, que você estuda, quanto Aristóteles, os dois concordariam com uma coisa, que a vontade pode ser do impossível, mas as escolhas devem ser do possível, daquilo que é factível. Não é nem possível. Tá? As escolhas devem ser do que é factível. Mas, ao mesmo tempo, é importante você ter essa noção do que é melhor em absoluto, porque muitas vezes você não vai conseguir conversar com Aristóteles, mas você pode ler um professor que estudou Aristóteles, conversar com ele, por exemplo, conversar comigo, mas certamente tem pessoas mais estudadas em Aristóteles do que eu, e se aproximar dessa meta que é ter uma aula com Aristóteles e debater o Aristóteles, por exemplo, estudar em grupo é melhor que só ler o Aristóteles, por exemplo. Então você consegue ir se aproximando daquilo que é melhor em absoluto e mesmo que não é factível. E tem uma coisa que é bem interessante, né? Uma meta de aproximação aqui, que é, muitas vezes a gente faz coisas que a gente, inicialmente, ao fazer, imagina que sejam impossíveis, mas depois que a gente realiza, a gente viu que dava para fazer, né? Então, para nós, pode parecer impossível. O Aristóteles coloca na Ética Nicômaco as duas modalidades de impossível, que é impossível para todo ser humano. Por exemplo, todo ser humano vai morrer um dia. Então, é impossível viver para sempre. Tá? Isso é impossível para todos. Mas é impossível para mim fazer 18 anos de novo, mas pode ser possível para quem tem 17. Então, tem o impossível relativo e o possível relativo. Tá? Então, nesse sentido, a gente deve levar em consideração, porque, por exemplo, para nós, hoje em dia, algumas formas de governo político, algumas formas de felicidade mesmo na comunidade, podem ser impossíveis. Mas a gente pode tentar dirigir a nossa comunidade para se aproximar dessas formas, sem fazer a violência, né? Sem forçar uma condição que a gente não tem condições ainda de alcançar. Não sei se eu consegui ser claro, né? Assim, em live eu nunca tinha explicado isso, mas em aula é fácil. O cara usa o quadro negro, né? Não sei se você, Rubens, conseguiu me explicar, me entender. Da minha parte entendi, já de quem está assistindo que espero que também, né? Mas da minha parte... Tá certo. Fica a recomendação de ler o livro 4º da Política de Aristóteles, capítulo 1, que ele vai explicar essa parte absolutamente melhor. Isso aí. Tá? Então, aproveitando que o senhor já mencionou a Ética Nicômaco, e só para fechar esse tema de Platão, né? É interessante que a gente menciona das formas de governo, né? As formas conforme a natureza e contra a natureza, que é, respectivamente, a monarquia, a aristocracia e a república, a politeia, e as contra a natureza, do outro lado, seria a tirania, a oligarquia e a democracia. A aproximação que o senhor fez da tirania é interessante, que tanto para Platão como para Aristóteles, a tirania ela vai sair da democracia, né? Não numa ordem necessariamente histórica, mas da democracia surgem os demagogos que vão ser futuros tiranos. E para Platão, na República, da degeneração, da já degenerada democracia, que surge a tirania. Então, avançando um pouquinho, já que o senhor mencionou a Ética Nicômaco, né? Fazer o paralelo, isso que eu acho mais interessante, você ler as duas obras, uma junto com a outra, porque as duas se complementam, é um estudo conjunto, né?
Uhum. Fazer o paralelo da justiça do livro quinto, da ética, Nicômaco, que nós aqui do grupo também lemos, com a justiça na polis. Como que essa justiça acontece na polis? E eu queria citar aqui uma Uhum. frase da própria política de Aristóteles, onde ele fala da justiça, né? Deixa eu ver se eu acho que nas minhas anotações. Mas eu acho que incorpora bem essa continuidade, essa complementaridade entre a justiça da ética, que ele separa a justiça Uhum. enquanto virtude, justiça particular, justiça geral, né? Enquanto a ética, a justiça na polis, perdão. Ele Ele diz o diz seguinte, na política que a é, justiça é a virtude que mantém a sociedade unida, né? Não sei é se é no, isso. no livro primeiro, queria dizer que, ele abre aspas, a justiça é uma prática política, pois a Uhum. justiça é a ordem da comunidade política e a justiça é a eleição do que é justo, né? Fecha aspas. E para frente, já no livro terceiro, vai falar Uhum. que a arte política é uma potência e a Uhum. justiça é um bem político. Isso é o que Uhum. convém para a comunidade, fecha aspas. Então, o que Uhum. mais me chamou a atenção ali foi a palavra potência. A arte Uhum. política é uma potência, então essa nunca vai chegar ao ato, né? Uhum. A polis ideal É. nunca vai chegar ao ato. E a Uhum. justiça, digamos, seria meio que um meio de realização, Uhum. né? O senhor poderia explicar melhor para a Olha, gente o que que é eu essa tenho justiça na polis? eu teria um pouco de dificuldade de fazer toda essa extensão que você faz da interpretação. Teria que dar uma olhadinha ali no grego mesmo, por causa das traduções, porque você está partindo já do português Sim, e estendendo, tá? Então, por exemplo, a palavra justiça é uma palavrinha complicada no português. Por quê? A palavra justiça em grego é dikaiosine, que é a virtude da justiça. O que é a justiça? É um atributo ético de dar a cada um que é seu. Lá no livro quinto, no primeiro capítulo, Aristóteles diz: a justiça é a vontade de querer dar ao outro, né? Aquilo, querer dar, de querer fazer, praticar e querer o que é justo. E a injustiça é o querer o injusto, praticar e agir de modo injusto, né? E depois, na retórica, ele vai definir também a justiça como a virtude que leva cada um a ter o que é próprio de acordo com a lei, e a injustiça o contrário, né? Então, quando ele está falando disso, ele está falando na dikaiosine, que é a virtude da justiça, que é uma qualidade ética do caráter de alguém. Qualidade ética por quê? Porque é a moderação de uma inclinação não racional, né? Que a, é a ganância, que o pessoal traduz por ganância, né? Então, a pessoa, o ganância, aquele que quer, é que não fecha também a tradução exatamente, em grego é pleonetiques, tá? É o cara que possui esse vício aí. e Pleonetiques tem, é aquele que não se contenta com o que é próprio, se me tá? Ele permite, quer senhor, mais do... Hã? tem também a Ele- questão tem a de Zuné, a justiça enquanto virtude, e o Todicaion, que é a justiça no sentido do direito, né? O justo. Eu ia te Então, dizer, o tem Todd as várias Caio, ele é acepções. o objeto da justiça. Quando ele diz assim, a justiça é a virtude que leva alguém a querer o que é justo, a de Caiosine é a que quer o Todd Caio. Entende? O Todd Caio é o justo, o objeto da justiça, né? Então, o que que acontece? Você pega, e não é uma constatação só minha, tem alguns tradutores, se você pegar a edição da Gredos, que tem Ética Nicômaco e Ética Eudemo junto, o próprio tradutor considera lá que muitas vezes o pessoal vai traduzir de Caio, que é o justo, o objeto da justiça, pela virtude da justiça. Então você vai ver, o cara está falando em justiça, e na verdade ele está falando em injusto. Vou te dar um exemplo na Ética Nicômaco que eu me lembro. Se fala muito em justiça política e justiça doméstica, injustiça natural e justiça convencional. Mas se você for olhar lá no grego, é dikaion, é physikon dikaion, que seria o justo, e nomimon, ou nomikon dikaion, que seria o justo convencional. Tá? E substitui, pega um objeto da justiça e vira justiça. Eu tenho um texto escrito, por que eu acho que isso acontece? É porque hoje em dia as pessoas não consideram mais a justiça uma virtude ética, uma virtude do caráter. Mas se você pegar um filósofo, que nem, por exemplo, John Rawls, né? Ele considera a justiça uma virtude política de instituições, né? Então, a qualidade de instituições, Exatamente. qualidade de leis, né? Procedimental, E, né? sim, né? Mas é assim, o que é importante é entender que no Aristóteles a justiça é uma qualidade minha e tua. Somos ou não somos justos, né? Temos um caráter bem formado.
para o Rawls, as leis são justas, a Constituição é justa e assim por diante. Tá? Então, como é que eu vejo? Como é que eu vejo? Não, é assim, né? Se você pegar e ler a ética aristotélica, e de fato, como você coloca muito bem, a ética se desdobra na política, muitas vezes o fato que o plano pedagógico do autor leva a esse estudo, né, ética e depois política, não é exatamente assim. Por exemplo, para mim, eu li primeiro a política, que era mais interessante, eu era estudante de direito e eu queria saber das coisas políticas, da justiça na sociedade, das formas de regime, né? Então era isso que eu queria saber. Depois fui estudar a ética e te confesso que eu precisei de alguma maturidade para estudar a ética. Demorei muito mais tempo para estudar a ética nicômaco do que para estudar a política, sabe? Fui estudar a ética quando eu descobri que na ética tinha um tratado sobre justiça. Aí me interessou a ética, né? Aí eu comecei meu estudo de ética. Hoje em dia eu sou apaixonado pelo estudo da ética. É o que eu mais estudo, mais que direito, né? Eu estudo ética e as suas reflexões na política, inclusive. Né? Então, como é que eu vou te dizer? Eu acho que a justiça é uma só. Tá? Eu, por exemplo, quando o pessoal começa a separar a justiça em justiça geral e justiça particular, se você for ver, no grego, Aristóteles faz uma confusão. Tá? Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo lá, dikaiosinê, agora eu não me lembro exatamente, mas é meros aretés, quer dizer, como parte da virtude, ou como rolê areté, que é toda a virtude, né? Rolê de holístico, né? De todo, né? Então, como toda a virtude, ele está dizendo assim, ó, tem uma justiça que é assim, quando você vai se relacionar com as outras pessoas, tem uma questão de temperança, uma questão de coragem, né? Muitas vezes o que é devido ao outro é um ato de coragem, sabe, né? Por exemplo, do soldado, do bombeiro, né? A comunidade, ou a pessoa que vai ser salva, né? Ele deve ao outro salvar o cara do incêndio. Isso é um ato de coragem, não é dinheiro, né? É um ato de coragem. Então, tem a justiça tomada como toda a virtude em que, quando a gente deve ao outro o que é dele, mas envolve atos de outras virtudes, mas a justiça como a própria justiça, que tem a ver com o que é específico da justiça, que é o seu, que é do outro, né? Então, o que acontece? Eu enxergo a justiça como uma virtude integral que envolve todas as justiças, mas tem uma matéria própria que diz respeito não à coragem nem à temperança, mas que diz respeito à pleonexia, talvez, mas o pleonetiquez é o cara que tem isso, que é o ganancioso. Aquele que quer o do outro, esse cara é injusto. O cara que quer dar o que pertence ao outro e pegar o seu a si próprio, esse é o justo, tá? Bom, é evidente, me parece, que como a justiça é uma qualidade ética, primeiro, que a gente deve levar em consideração, tanto na ética quanto na política, que o desenvolvimento das qualidades éticas integra a felicidade da própria pessoa, porque é o desenvolvimento de capacidades das pessoas. Não sei se você consegue me acompanhar, né? Ou seja, por que eu devo agir justamente? Talvez essa fosse uma pergunta mais didática. Devo agir justamente, dando ao outro o que ele é devido, porque isso me torna uma pessoa que desenvolve as minhas capacidades enquanto uma capacidade não racional, que é a virtude da justiça, e isso me torna, isso integra a minha felicidade, porque a felicidade é o desenvolvimento das capacidades. É florescer enquanto ser humano, para usar uma linguagem do Finis, né? Ser feliz é desenvolver as suas capacidades anímicas, entre elas a que leva a nos relacionarmos em relação às coisas com as outras pessoas, dando a cada um o que lhe pertence, dando o justo, o que é seu, né? O que é do outro, né? Então, eu devo desenvolver a justiça. Só que como ela é uma qualidade, como diz o Aristóteles, a primeira virtude assim social, é evidente que ela vai influenciar diretamente na comunidade, e vai manter unida a comunidade, né? Não é de graça, porque a comunidade política, se você for ver, a ética estuda o bem do indivíduo, o bem da pessoa, né? O bem humano, o agathon anthroponon, né? A ética estuda o bem humano, tá? Que é o desenvolvimento das suas capacidades, entre elas a da justiça. E a política, ela vai estudar o quê? O bem da comunidade humana, não apenas o bem de um ser humano, mas o bem de toda a comunidade humana, né? Então, se você olhar no começo da ética, Aristóteles diz, o que é o estudo da ética? Ele vai dizer, no primeiro livro da Ética, capítulo 1, o estudo da ética é submetido ao estudo da ciência política,
Porque a política estuda o bem de toda a comunidade. A ética vai buscar estudar o bem do indivíduo. O que acontece? Se você for uma pessoa... Se a comunidade for formada por pessoas justas, a comunidade vai estar bem ordenada entre si em relação às coisas e às pessoas, e ela vai se manter mais unida, né? Claro que aí vai ter o Marcel também, abração, Marcel. Vai ter duas medidas de justiça aqui, como a gente vinha falando, né? Tem uma medida de justiça em relação ao regime político e tem uma medida de justiça em relação à justiça em raplosa, aquela justiça em absoluto, né? Então, há regimes que são melhores, por exemplo, como vocês devem ter visto na política, né? Que existe num regime justo, num regime reto aqui, né? Vamos falar, no regime reto, o bom cidadão é também a boa pessoa. Mas numa tirania... Isso é interessante, senhor. O bom cidadão é a má pessoa, né? A questão do cidadão, ele fala justamente o seguinte, que o bom cidadão, ele não é definido por como ele participa, mas o que ele faz. E o cidadão... Isso você está falando um pouquinho mais adiante, eu acho, na política, né? Isso aí tá no esse livro terceiro. livro terceiro. Eu acho, né? Que ele vai definir a cidadania, né? O que é a cidadania? E ele define a cidadania, como eu estava te falando, né? Em absoluto. A cidadania em absoluto é a cidadania da democracia, né? Porque o cidadão em absoluto é aquele que tanto governa quanto é o governado. Aí, claro, esse é o plano mais cheio de cidadania, né? É o plano mais perfeito de cidadania. Aí, mais perfeito porque ele é capaz de governar e capaz de ser governado, né? Então, aí, claro que nos outros não será tanto assim, né? Por exemplo, no governo régio. Ao mesmo tempo, a forma de governo régio, se há uma pessoa extremamente virtuosa, né, que seria muito difícil, porque ele teria que se parecer mais com um Deus do que com um ser humano, em termos de virtude, em termos de caráter, esse seria uma outra forma de governo. Não sei, Rubens, o que eu começo a falar sobre essas coisas e começo a me empolgar, tá? Começo a me empolgar, né? Então, até indico, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu tinha falado ali, Leandro Cordioli, tem vários vídeos sobre justiça em Aristóteles. Tem uma playlist lá só sobre justiça e equidade, fica uma indicação aí, né? Tem vários vídeos curtinhos e grandes, né? Mas sobre a virtude da justiça, isso que eu falei para vocês, eu acho que eu explico bem lá. Então... Daí, dessa questão da justiça, a gente gostaria de falar um pouco sobre agora o bem comum. O bem comum que só é realizável enquanto a existência da justiça. Um não é realizável sem o outro. Para o bem comum é necessária a justiça. Sim. E do bem comum, acho que deriva um conceito muito interessante que eu me arrisco a falar de forma bem embrionária, quase que um conceito de Estado democrático de direito. Porque a frase clássica que define o Estado democrático de direito é o governo das leis e não dos homens. Uhum. E na nossa leitura da ética, tinha uma frase que, se não era idêntica, era muito parecida com que Aristóteles diz que as leis devem governar e não os homens. E o que a diferença dos regimes retos para os regimes contra a natureza é justamente essa soberania da lei. O demagogo vai pôr a soberania no povo, o oligarca vai pôr a soberania no dinheiro, o tirano vai pôr a soberania na própria vontade dele. Uhum. Ao passo que nos regimes retos, a soberania está na lei. Né? Então, eu queria que o senhor fizesse essa articulação, expusesse um pouco sobre o que esse bem comum, esse bem viver, essa eudaimonia de Aristóteles, né? O que essa polis eudaimônica, que tem essa boa vida, e onde que se encaixa a soberania da lei em contraposição à soberania dos homens. Aí. Bom, eu tenho que ver até por onde começar, porque a tua pergunta é muito boa, tem vários aspectos aqui a serem apontados, né? Eu acho que o primeiro aspecto é assim, tem vários governos, tem um governo melhor e tem vários governos muito bons. Aí vai depender. Que nem você, eu já tinha referido e agora você traz, né? Existem outros, né? Por exemplo, uma democracia, se deixar a lei ser soberana, ela de fato não vai ser uma democracia desviada, ela vai ser uma boa democracia, assim, né? Quer dizer, ela vai ser desviada, mas ela não vai ser tão ruim. Ela vai ser um pouco temperada, né? Então já melhora a situação dela. Se o povo for soberano em tudo e desrespeitar a lei, né, não der nenhum valor à lei,
teremos problemas muito mais sérios em termos de governo. Porque apelar à lei, diz o Aristóteles, é apelar à razão, né? Porque a gente, quando faz a lei, está afastado daquela situação que vai resolver, né? Vê mais os interesses gerais do que os interesses particulares, no caso, e resolve de acordo, em tese, de acordo com a razão, né? Mas talvez o primeiro ponto aqui, para mim, eu vou tentar não me alongar muito, mas que nem eu te disse, começo a falar e me empolgo nesses assuntos, é que, não sei se vocês perceberam, né? Porque talvez na tradução de vocês não fique claro. O Aristóteles, ele fala pouquíssimo em bem comum. Ele fala muito mais em interesse comum do que bem comum. Porque, bom, vou te dar a minha hipótese, tá? Isso aí é uma constatação minha, mas se você for ler em John Finnes, lá, Aquinas, tem uma nota, ele está falando sobre Tomás de Aquino, e vai falar sobre o bem comum em Tomás de Aquino, e faz essa nota lá, nota de final de capítulo a respeito do Aristóteles. No Natural Law, Natural Rights, o Finis fala, ele tem um capítulo inteiro dedicado ao bem comum. Exatamente, né? Exatamente. No Aquinas também, tá? Só que ele faz essa consideração ao Aristóteles e não diz por quê. Tá? O Aristóteles fala muito mais em interesse comum do que bem comum. Eu vou te dar uma, até porque para o Finis talvez não fizesse muito sentido isso, tá? Fazer essa distinção. Mas porque o Finis, ele tem a metodologia que eu te falei aqui do Aristóteles por aproximação, o Finis quase tem. Ele chama de analogia, caso central ou caso focal. Tá? Central case, né? Isso aí, só que é um caso só. Ele não tem caso assim, ele não tem uma escala, não tem o grau cinza. O que eu te mostrei foi que existem graus cinza. Assim, tem o cinza escuro, o cinza claro, sabe? E tem o branco lá, tem assim, o bem, sabe? Então por graduação em Aristóteles, não é tudo ou nada, assim, não é? Ou é o central, é o caso central, ou é o caso periférico. No Aristóteles, não. Os casos periféricos vão se aproximando do caso central. Existem casos periféricos que são melhores. Ainda que você não possa melhorar em absoluto, melhore de alguma forma. Tá? Então, o que acontece? O bem comum é quando, de fato, o melhor regime que o Aristóteles vai explicar, a teoria dele, no capítulo 7 da Política, que ele vai desenhar o melhor regime em absoluto, naquele caso, é de fato um regime que vai favorecer o desenvolvimento da felicidade absoluta, que é uma vida vivida de acordo com as virtudes, mas desenvolvida politicamente também, com as virtudes políticas, mais do que isso, desenvolvida com o estudo da filosofia, com a aplicação da filosofia. Então, você tem que ser um filósofo para ser feliz, tem que ser um teórico lá. A vida teorética é a melhor. Isso está no livro 7 da Política e no livro 10 da Ética Nicômaca. A vida contemplativa, né? Isso aí. Só que essa aí é a melhor em absoluto. Não quer dizer que todo mundo vai alcançar isso aí. Mas, ao mesmo tempo, se você desenvolver pelo menos as virtudes éticas e as políticas, e dê vazão às suas vocações, você vai ser uma pessoa feliz. Não vai ser o cara mais feliz do mundo, né? O mais feliz em termos, assim, plenos, né? O Raposo feliz, né? Mesma coisa. Uma coisa é a ginástica para o atleta olímpico, outra coisa é o plano de felicidade para o filósofo. É diferente, né? Entende? Aí depende das tuas vocações. Eu e você temos vocações similares, já estamos aqui debatendo Aristóteles, né? Para Aristóteles, para uma série de filósofos, Descartes, Platão e outros tantos, seríamos pessoas felizes, né? Porque nos dedicamos ao estudo desses assuntos, né? Então, associado às virtudes éticas e às virtudes políticas. Isso é importante também. Não é só assim, você é filósofo, mas você é desonesto, sabe? Vou ter uma vida desregrada, mas você é filósofo e aí você é feliz. Não, você tem que associar tudo, né? Seria um filósofo, a filosofia é a cereja do bolo, digamos assim, né? Então o que acontece? Num regime perfeito, a felicidade da comunidade e a felicidade do indivíduo coincidem. Então o filósofo vai ser feliz. Mas nesses outros regimes não vai ser tão assim. Porque vai ser um regime, né, tipo uma aristocracia, um regime que seja o meio termo entre a oligarquia e a democracia, ou um regime que seja assim, a mistura de todos os regimes, que nem diz um regime bem misturado. Esses regimes aí, o critério de talvez não seja o bem, talvez seja pelo menos o interesse de cada uma dessas facções. Se você for ler na bibliografia que comenta Aristóteles, o Richard Kraut tem um livro que saiu na mesma coleção da Oxford, do Aquinas, né, do Finis, que é sobre Aristóteles, que é sobre o Aristóteles ali. Ele coloca que o Aristóteles
ele faz uma política das facções, do faccionismo, né? Então, você tem os ricos e os pobres, né? A maioria e os notáveis, né? Ou você tem os virtuosos e a grande massa, assim. Então, a ideia é, pelo menos, se você não consegue a melhor comunidade em absoluto, pelo menos tentar compor esses interesses para alcançar. E aí você vai ter alguns critérios de justiça. Você vai ter um critério em absoluto, que é o melhor, mas você vai ter critérios relativos, né? Eu poderia até dizer assim, ó, você tem o critério absoluto e o critério talvez do ethos da comunidade ali, né? E aí você, né? Que pode ser muito bom também, né? Você tem uma comunidade democrática que busca a liberdade, você tem uma comunidade, sei lá, aristocrática que busca a virtude, sei lá, virtude guerreira, por exemplo, né? Mas você vai ter aí outras comunidades que buscarão se desenvolver de forma mais integral, que vai envolver isso aí também, né? Mas que essas sim serão melhores. Então, eu vejo assim como, em termos de... Vamos falar agora sobre o justo político da comunidade política em sociedades. Existe um critério de justo que é melhor do que todos, mas que não é realizável em todas as comunidades. E existem vários justos, né? E aí vai depender do ethos e do que você tem de disposição em termos de material humano ali, de pessoas, né? E de material, inclusive, econômico, territorial e etc e tal, né? Para poder desenvolver. E aí, se você conseguir que cada um tenha... O problema, diz o Aristóteles, é aqui, quando alguém acha que merece mais e recebeu menos, ou alguém que acha que o outro merece menos e ele recebeu mais, né? Quando a pessoa acha que foi tratada injustamente, seja porque deveria ter recebido mais que o outro, porque o outro fez menos, ou porque acha que o outro recebeu demais, né, que ela, e aí começam as disputas, né? Isso é fácil de ver em família, né? Se a gente olhar em pequeno. Quando um pai favorece um irmão, e os irmãos, por serem irmãos, se consideram iguais perante o pai, dá problema, né? Sabe? Isso, e essa minha analogia você pode pegar, porque é a analogia do livro 8, acho, né? 8 ou 9 da Ética Nicômaco, quando ele vai associar as formas de regime político com as relações familiares. Então, do pai com o filho... Sim, lembrei. Isso aí. Então, é exatamente aí, né? Quando aqueles que se julgam iguais vêm-se tratados diferentemente, gera a revolução, né? Gera a revolução. Se o cara pensa assim, ó, todos nós somos livres, por que é só ele que manda? Só porque ele tem dinheiro? Sabe o que acontece? Acontece uma revolução, né? Porque aí é o povo contra os ricos, né? Ou, por outro lado, né? Ah, se eu tenho muito mais dinheiro, por que ele vota igual a mim? Bom, aí acontece uma revolução inversa, que é o rico contra o povo, que acha que nem você diz, o critério de poder, a supremacia deveria ser do dinheiro ou da liberdade, né? E aí que é o bem que eles valorizam, o ethos deles valoriza, né? O que eles consideram justo. E aí, o que está acontecendo em comunidade não é o que está acontecendo talvez na grande psicologia da comunidade, né? No grande... E aí depende do equilíbrio das forças políticas. Esse equilíbrio aí o Aristóteles dá várias receitas, né? Por exemplo, na democracia, ele recomenda a maior receita de todas, e eu concordo contigo, acho que a gente não pode chamar num Estado democrático de direito, mas eu tenho uma playlist lá no meu canal sobre Estado de Direito, e eu coloco aí a supremacia da lei é o principal elemento do Estado democrático de direito. Então eu poderia, assim, do Estado de Direito, que é um Estado de Direito, um Estado de Direito é a supremacia da lei. É melhor o governo da lei ao governo dos homens. Isso é um Estado de Direito. Tá? Então eu concordo contigo nesse ponto. E ele retoma isso na ética, no livro 5º, mas coloca isso muito insistentemente na política também. Tá? Então a supremacia da lei é grande. Apelar à lei, diz o Aristóteles, é apelar à razão. E isso é bom para ele. Tá? Então, isso é um grande remédio. É um grande remédio já para evitar todas essas questões aí, né? Agora, talvez não seja um remédio, assim, o melhor de todos os remédios, né? O absoluto, aquele Laplace que eu te falei, né? O melhor em absoluto. Se você for cuidar lá no livro 3 da política, quando ele vai defender a forma régia como o melhor governo de todos, ele vai dizer, né? Nesse caso, melhor do que a lei, ele é a lei, né? Para um ser humano extremamente virtuoso, que se parece mais como um Deus do que um igual a nós, ele é a lei, ele não precisa da lei. É uma pessoa que tem um caráter realmente íntegro. Assim,
distantemente dos demais mortais, ele não precisa da lei, ele é a lei para nós. E diz o Aristóteles, seria melhor que a gente deixasse ele governar do que a lei governar. Nesse caso, no caso melhor em absoluto, não é o governo da lei, é o governo deste semideus, né, das virtudes aí, que não é algo assim, a gente não pode pensar aí assim, não, mas né, isso se realiza facilmente, né? O Lucas, da editora FI, que publicou vários livros meus aí, inclusive desses que a gente está conversando aí a respeito de virtude, te encaminhei um texto até sobre virtude que foi Sim. publicado pela FI. Ficou uma sugestão para vocês, de fazer uma parceria com ele aí e publicar algo do grupo de vocês de pesquisa, né? O Lucas, ele tem várias publicações. Abração, Lucas! E ele está publicando de várias universidades aí do Brasil, né? Tem um site da editora FIE, é um cara bem legal aí de contato, né? Eu, assim, que nem eu te disse, eu sou apaixonado por esse assunto aí, ó. Hoje em dia, o que eu mais estudo é a reflexão da ética na política, né? É que não basta... Abração, Lucas. Parabéns pelo teu trabalho também. O que eu mais estudo é que hoje em dia não é suficiente a virtude da política, na política, a virtude da justiça para que a gente tenha boas relações, né? A gente precisa de assim, interferências éticas na política. Isso Aristóteles coloca lá no livro 3, né? Se você for ler lá, no livro 3 ele diz que é uma diferença também que é interessante do interesse comum, que você me perguntou, para o bem comum, né? Que você tinha me perguntado, é que o bem comum em Aristóteles, e isso é uma das coisas que me interessam hoje em dia, o bem comum ele tem um papel de formar eticamente os cidadãos. Isso é bem interessante, né? Ele diz assim, se você for pensar nos cartagineses e nos etruscos, eles têm um pacto mútuo, diz o Aristóteles, de não agressão, eles não se agridem mutuamente, e também eles cumprem as vontades mutuamente empregadas, ou seja, eles mantêm uma relação comercial em que eles se comprometem a não se agredir e aquilo que eles combinar, eles devem cumprir. E o Aristóteles diz, a comunidade política não foi formada para isso. Isso é uma relação comercial. Qualquer, né, nações, entre elas conseguem ter isso aí, elas não têm um governo comum. A comunidade política ela é muito mais exigente. Ela exige a preocupação com a formação ética dos cidadãos. E isso os etruscos e os cartagineses não têm, né? Preocupar se o outro é eticamente bem formado ou não. Então, ele diz a comunidade política foi formada inicialmente, o fim, ou seja, o bem da comunidade, era inicialmente a mútua proteção, mas se desenvolveu para muito mais além disso, incluindo, em termos de bem comum, a formação cívica e ética dos seus cidadãos. E isso você não vai encontrar em John Finnes, por exemplo. Né? Isso é curioso. Né? Talvez em John Rawls, mas não em John Finnes. Isso é curioso. John Finnes não dá esse passo aí. Né? Então, o bem comum de uma comunidade política para Aristóteles envolve, inclusive, a formação cívica em termos éticos dos seus cidadãos. Professor, se me permite, a gente tem mais 1 minuto, 2 minutos de live no máximo. Sim, me desculpa. Passou rápido o tempo. Então, já vamos encaminhando para o encerramento. Só algumas ponderações rápidas do que o senhor disse sobre as leis. Tem alguma altura do livro, não vou me recordar qual, mas Aristóteles diz que as leis podem até não ser as melhores, podem até ser, ter um certo grau de injustiça, mas ele diz o seguinte, que não é bom que as pessoas, o legislador, se habitue a mudar muito a lei, porque senão depois isso vira hábito, e desse hábito a soberania das leis ela simplesmente vai sucumbir, né? Ela vai ser só algo formal. Então, possivelmente no livro 3, isso. Possivelmente no livro 3. A perenidade das leis, né? E não só lei enquanto lei positiva, mas lei enquanto costume, lei enquanto ordem. Né? É necessária a estabilidade da polis. Segunda consideração rapidinha que eu queria fazer, o que o senhor disse dos povos, justamente mencionou os etruscos, por exemplo. Aristóteles, esse método realista, essa filosofia realista dele, Villei chega até a chamar de experimental, é que ele analisa o que acontece na polis de Atenas e nas outras, e disso ele vai deduzindo o justo meio termo de tudo. Então, só temos mais 50 segundos. Eu queria agradecer em nome do Grupo de Estudos Paideia, para quem está assistindo ainda, o Grupo de Estudos de Filosofia do Direito e Filosofia Política da UFPR, da Federal do Paraná, na Faculdade de Direito. E queria agradecer ao professor Leandro Cordioli pela presença, pelas palavras, por esse bate-papo super agradável.
E agradeço imensamente por tudo, professor, realmente. E o pessoal que leu o livro com a gente tem muito a agradecer também, com certeza. Rubens, eu que agradeço, me sinto muito honrado com o convite de vocês. Fico muito feliz que vocês estejam estudando essas obras e dedicando o tempo para estudar e debatê-las, que isso é o melhor que a gente consegue fazer hoje em dia, já que a gente não consegue mais conversar pessoalmente com Aristóteles. E vale muito a pena. São obras excelentes, né? A gente tem